Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa quarta etapa, à nossa quarta fase de exploração do curso FEP, Fundamentos de... Mano, eu não vou começar do zero, eu vou falar... É interessante quando os erros acontecem, não é ao vivo, né? Curso FEP, Fundamentos de Estatística em Python. É brincadeira. Então, nossa quarta fase, espero que você entenda a brincadeira e esse erro que aconteceu. É normal, né? Até nas melhores famílias acontecem isso aí. Muito bem, que é o professor Josué. Espero que você esteja curtindo esta exploração e compartilhando com seus amigos, passando para aquelas pessoas que querem se envolver com esse mundo de estatística em Python e principalmente com o mundo do aprender a aprender. É muito importante que você não seja um mero espectador e perceba o que você pode fazer com este conhecimento compartilhado e, de, e descubra formas de como você aprende a aprender. São totalmente diferentes da forma que eu aprendo e que você aprende. Então, não apenas consuma o conteúdo, produza a partir dele. De onde nós viemos, pessoal? Lembra semana passada? Semana passada não, na exploração passada nós conversamos sobre erro de amostragem. Fizemos um código, deixei para vocês link da plataforma DeepNote, passei também um artigo. Hoje nós estamos indo para o tópico 5, Simple Random Sampling, amostragem randômica simples. Durante o curso nós vamos ver outras formas de outras técnicas de geração de amostras, tá? Mas hoje nós vamos focar nesta quinta etapa que é Simple Random Sampling. Quando a gente faz uma amostragem, o que a gente quer fazer? A gente quer minimizar o erro o máximo possível. A gente quer que a nossa amostra ela seja representativa. Você vai entender um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho, tá? A gente quer que a nossa população seja muito bem representada pela nossa amostra, o mais próximo possível. Mas vou até dar uma paradinha. Eu ia comentar com vocês. Eu gosto dos quadros do Gilbert, todos os direitos reservados a ele. É que eu encontrei um esses dias muito parecido com esse nosso tópico de hoje. Então permitam-me aí a pausa, que pode chamar de pausa criativa, será? Olha lá, eu prefiro nem falar, vou deixar os quadrinhos falarem por si mesmo, tá bom? Ficar em silêncio é ruim, né? Fazendo um tour pela contabilidade. Bom, aqui nós temos o nosso o gerador de números aleatórios. Aí o gerador 9999999. Gilbert pergunta: tem certeza que isso aí é randômico? Resposta: este é o problema com a aleatoriedade, né? Você nunca pode ter certeza sobre ela. Muito bem, humor à parte. Por exemplo, falando de amostragem randômica simples, vamos imaginar que a gente tivesse uma amostragem para medir a altura média dos adultos, pode ser do Brasil, dos Estados Unidos, vai, dos Estados Unidos. A gente gostaria que essa estatística da nossa amostra, lembra aquela métrica da amostra, né? A altura média, se aproximasse o máximo possível do parâmetro da população. Lembra? A métrica da amostra ser muito parecida com a métrica da população. Só que para isso acontecer, a gente precisa que as pessoas dessa nossa amostra, né, os indivíduos, formem um grupo muito semelhante em estrutura ao grupo que forma aquela população. Você deve imaginar, né, que a população dos Estados Unidos é diversa, composta por pessoas de várias alturas. Se a gente fizer uma amostragem de 100 pessoas de vários times de basquete, é claro que a gente vai obter uma amostra com uma estrutura significativamente diferente da população. Então, aí, como consequência disso, pessoal, a gente deve esperar um grande erro de amostragem, ou seja, uma grande discrepância entre a estatística da nossa amostra, a altura média da amostra, e o parâmetro da população, a altura média da população. Então, quando a gente fala em termos estatísticos, nós desejamos que as nossas amostras sejam representativas de suas respectivas populações. E quando eu falo se uma amostra é representativa, então o erro de amostragem é baixo. Quanto mais
representativa a amostra, menor será o erro de amostragem. De novo, quanto menos representativo, então aqui poderia ter substituído todo esse meu blá 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 por esse gráfico. Olha lá, no eixo horizontal, a representatividade da amostra e o erro da amostra. Quanto maior a representatividade, é que nós queremos entender que o erro de amostragem é menor. Parece lógico isso, né? Então, para fazer com que as nossas amostras sejam representativas, a gente tem que tentar dar para cada indivíduo da população uma chance igual de ser selecionado. Olha lá. A gente quer que um indivíduo muito alto ele tenha a mesma chance de ser selecionado do que um indivíduo baixo. Então, para dar a cada indivíduo uma chance igual, a gente precisa amostrar aí, né, criar amostras de uma maneira aleatória. É uma das técnicas, tá? Então, uma maneira de realizar essa amostragem aleatória é gerar números. A gente gera números aleatórios e a gente usa esses números para selecionar algumas unidades da amostra da população. Tá? Na estatística, a gente chama isso de amostragem aleatória simples, em inglês, Simple Random Sampling. Tá? Lembra que no exercício anterior, vou até mostrar já, está aqui no gráfico falando isso. Né? Vamos para o código já, que é melhor. Vou mostrar para vocês cadê minha plataforma DeepNote aqui. Ó. Na aula anterior, no código anterior, lembra o que a gente fez? A gente usou aquele series, deixa eu aumentar aqui, a gente utilizou o método sample, né, de uma série, né, objeto tipo series, a gente usou o método sample para fazer essa amostragem. Então, esse método ele faz uma amostragem aleatória simples, gerando uma matriz de números aleatórios. E aí, em seguida, a gente usa esses números para selecionar valores de uma série nos índices correspondentes a esses números aleatórios. A gente pode entender o que? Esse método para objetos data frame, onde a gente pode amostrar linhas ou colunas aleatórias, vai ficar mais claro. Né? E lembra que semana passada, eu falo semana passada na aula passada, a gente não comentou muito sobre esse atributo aqui dessa função. Tá? Eu passo aqui que eu quero, né? 30 unidades, né, daquela população, e a gente tinha esse atributo aqui, random state, nada melhor do que código. Vamos dar um exemplo aqui, deixa eu rodar, acho que minha máquina está desligada, mas normal. Para a gente tornar a geração de números aleatórios previsível, a gente usa esse random state. O que é previsível? Quando a gente está fazendo estudos sobre determinado cenário, é interessante que toda vez que a gente roda esse código, os números aleatórios gerados sejam os mesmos. Então a gente coloca esse número 1 aqui, tá? Vou mostrar no código, olha lá. Não sei se já está rodando, olha lá. Beleza. Eu vou pegar uma amostra agora, usando esse random state, só que eu vou imprimir para vocês verem, tá? Então eu estou pegando aqui a coluna de jogos jogados, vou pegar só 10 exemplares ali e random state igual a 1, tá? Vamos lá? Olha aqui, pessoal, isso que ele quer dizer, ele gerou uma série, esse aqui são os índices, então ele provavelmente, nos números aleatórios, ele pegou, aqui eu estou pegando só 4, tá? Quando eu faço sample, head 4, eu só estou pegando 4 aqui, tá? Esses números aqui, ó, 78, 116, 31, são os índices gerados aleatórios. Se eu rodar de novo, vou rodar de novo aqui, ó, vai vir o mesmo. E os seus respectivos valores, né? O índice 78 é o 30, 116 é o 29. Olha lá. Mesma coisa, ó. Mais uma vez, mais uma vez. Já no código abaixo aqui, eu vou rodar, ó, mesmo comando, só que eu não vou colocar o random state, ele vai ficar o default. E o default, ele não é previsível, vai se repetir nas próximas vezes que eu rodar esse código. Vamos ver? Olha lá. 120, vou rodar mais uma vez. Olha lá, tá vendo? Então, toda vez que a gente chama, então essa semente de geração de números aleatórios, ela está se alterando. Tá? Então, para os nossos cenários, nós vamos utilizar o 1 para que toda vez que a gente rode o exemplo, ele volte com os mesmos índices que foram gerados aleatórios.
Então, só que o que a gente quer ver hoje? A gente quer ver essa técnica SRS, Simple Random Sample, ou amostragem randômica simples, funcionando. Então, nós vamos dar um cenário um pouco mais avançado. A gente vai com mais profundidade nessa aula 4, tá bom? Muito bem. O que a gente vai fazer? A gente vai começar fazendo o quê? A gente vai pegar agora o mesmo dataset, que é de jogos lá da NBA. E o que é o objetivo? Tá? Nós vamos pegar 100 amostras, e cada amostra vão ter 10 valores daquele dataset. Tá? Eu poderia até escrever, mas você está gravando isso, né? E para cada uma dessas amostras, nós vamos medir a média de pontos que foram anotados por um jogador na temporada 2016-2017, tá? Então vamos começar do começo, pessoal. O que eu falei que eu quero fazer? Eu quero pegar, vamos começar pelo começo, que é importando, import, pandas, spd. Beleza. Eu vou usar uma biblioteca para imprimir gráficos, né? Lá de uma biblioteca que chama Matplotlib, import, Matplot, já está até aqui, ó, Matplotlib. Só que eu vou pegar este tipo, né? PyPlot, e vou chamar ele de PLT. Muito bem. O que eu falei que eu queria fazer? Vamos, nosso dataset já está armazenado aqui, tá, pessoal? Aqui o CSV, WNBA, CSV. Então, WNBA é igual ao meu PD, onde eu estava lendo. Eu vou ler primeiro o arquivo. PD read. Leia este CSV, que eu chamo de WNBA.csv. Vamos ler? E é bom testar sempre, né? Boa prática. Rodou. Vamos olhar aqui. Se o nosso dataset está aqui, tá? 143 linhas. Vou apagar aqui, beleza. Funcou até agora. O que a gente pediu mesmo que a gente quer fazer? Eu vou pegar 100 amostras e vou anotar as médias. Então eu vou criar aqui uma lista em Python, vou chamar ele de lista de médias. Tá? Vamos chamar de lista de amostras. Vai. Lista de amostras é igual. Pronto. O Python já sabe que isso aqui é uma lista vazia. Beleza? Vou fazer um loop. Eu vou ter que fazer um loop de 100 amostras. Então em Python, for i. Tem várias formas de fazer isso, tá, pessoal? For i in range de 0 a 100. Quero 100 rodadas. O que eu vou fazer? 2 pontos. O que eu quero fazer? Tabulação certinha. Vamos aumentar aqui. Sai daí, ó. Sai daí, mano. Vamos lá. Amostra. Sample. A minha sample é o quê? Lembra, a gente fez na aula passada. WNBA, só que aqui eu vou pegar a coluna de pontos, que chama PTS. PTS. Então, seleciono da coluna PTS uma amostra, sample, e dá uma amostra de 10 valores. Agora a gente vai ficar 10 valores. E eu quero que toda vez que eu repetir isso, seja o mesmo conjunto de índices escolhidos. Tá? Aqui ele colocou como i. Repare, tendo um valor aqui, ele vai manter. É interessante, a gente fez como se eu colocasse o número 10, você vai reparar que mesmo mudando, porque esse índice, né, a variável i, ela vai sendo adicionada nesse loop, né, ela vai sendo incrementada. Né? Então, coletei e vou apendar. Então, toda hora que eu pegar essa amostra, eu vou colocar lá nessa lista minha. Então, eu vou lá, lista de amostras, eu vou apendar. Adiciona ela lá, apende o quê? A média. Eu peguei 10 valores, mas eu quero pegar só a média de pontos dessa amostra que eu peguei, tá? Então, vou pegar lá o sample, sample, a média dela, tá? Isso, média estatística, tá bom? Só para... A gente vai ver, depois eu mostro como que ficou essa lista de amostras aqui, tá? Vamos rodar isso aqui? Até esse ponto. Se não teve nenhum erro, né? Vamos lá, lista de amostras. Vamos ver como que é essa lista, tá, pessoal? Aqui, ó, lista de amostras. Tá aí. Tá? Então, eu tenho 100 com as médias de pontuação. São médias. Eu peguei 100 amostras com 10 pontuações, tirei a média e adicionei aqui nessa lista. Tá claro, então? É como se eu quisesse descobrir a média
eu peguei uma amostra só de 10. Só que eu fiz isso 100 vezes. Capite? O que a gente faz agora? Vamos pegar o valor que é... Lembra qual métrica é essa? Parâmetro ou estatística? Parâmetro. Então, parâmetro... Tem hora que eu estou usando em inglês, tem hora... Vou deixar em inglês mesmo. Parâmetro é igual WNBA. WNBA. Vou pegar a mesma coluna, só que eu vou pegar da população. Certo? PTS, qual que é a média dela? Estou capturando. Certo? O parâmetro contra o qual nós vamos comparar é a média da nossa população. Vamos rodar? O nosso parâmetro, olha aqui, 201. Tá aqui, ó. 201. E o que a gente vai fazer agora? Eu vou montar um gráfico, pessoal. Isso depois vocês podem explorar com mais cuidado. Você sabe que hoje, né? ChatGPT 4 chegou na parada. Só você colocar esse tipo de gráfico aqui, você aprende rapidinho. Vou colocar como que eu mostro esse gráfico. PLT é o objeto que cria isso, do tipo scatter, tipo de dispersão, certo? Range de 1, 101, 100 vezes isso, né? O range que a gente tem. E a gente vai ler a nossa lista de amostras. Pega essa lista, considerando de 1 a 101, que é o range dos eixos verticais e horizontais. Aí eu crio uma linha para traçar a média, PLT, AX, Hline, Parameter. Vou deixar ela de uma cor vermelha, tá? Red. Pronto. O que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar o resultado, como a diferença daquelas amostras, certo? Como que a nossa amostragem simples está se comportando. Então, PLT, show. Mostrando aqui vai ficar mais claro para vocês. Ó. Opa, que maravilha. Tá? O que significa isso, pessoal? Então, são 100 amostras com as suas respectivas médias. Olha como como está a dispersão. Será que essa técnica de amostragem tem uma média de erros legal? Tá meio estranho, né? Olha só, nós temos algumas amostras que estão mais próximas aqui da média, mas outras muito longe. Tá? Então aqui é um exemplo para você visualizar essa técnica de amostragem simples, que a gente já tinha usado na aula 3, e aqui você olhou no gráfico, a gente fazendo um loop de 100. A gente podia fazer para ver, vamos fazer vamos rodar de novo aqui, ó, só para incrementar, isso que é legal você fazer. Ó. Vamos colocar ao invés de 100, vamos colocar 200. Pegar 200 amostras, Josué. Tal, vamos rodar aqui. Parâmetro, não mudei nada ali não, né? Parâmetro, calcular a média dele, deve ser a mesma. Tá aqui 201. E agora nós vamos fazer... Para mim não precisaria mudar 201, né? Bom, continua sendo muito disperso, né? Os valores de amostras. É claro que aumentou os números próximos às médias. Uma coisa interessante, lembra que nós conversamos daquela random state? Vamos tirar ela, pessoal? Vamos comentar aqui só para não... Ah, vamos deixar aqui, né? Ó, vou tirar, deixar só o 10, ó. Tá? O que nós devemos esperar? O que nós devemos esperar que vai acontecer a cada vez que eu rodar? Tá? Então, quero que você use esse código. Você pode usar o Deep Note gratuitamente, eu vou deixar na tela. Eu quero deixar para você. Eu tirando agora aqui Random State. O que vai acontecer com cada vez que eu clicar para rodar aqui. Não vou rodar agora. Tá? Na próxima aula eu mostro para vocês. Muito bem. Concluímos o nosso objetivo, que era trabalhar sobre a técnica Sample Random Sampling. Espero que tenha agradado vocês. Fica aqui o código apresentado durante essa aula. E até a próxima. Não se esqueça de compartilhar, dar o seu feedback sobre novos assuntos ou forma de interagir também. Pô, seria legal a gente fazer alguma live de sexta-feira, sábado de manhã, para que a interação fosse mais aproximada, né? Que a gente estivesse sincronamente conversando, né? Trocando ideia entre Josué e vocês. Fica a dica aí, compartilhe comigo, fale comigo, venha comigo, não fique com eles. Um abraço e até a próxima.